晚上好. Hoje, gente, é a nossa primeira aula, né? São 26 horas, 2 horas semanais. Então, hoje é a nossa primeira aula. Estou muito contente de estar aqui compartilhando esse conhecimento. Para quem não sabe, eu sou Micael, professor de mandarim, e tive essa oportunidade, né, de morar 15 anos na China. Né? Esse percurso foi um percurso muito interessante, porque eu sou natural daqui de Salvador e já morava num templo. Né? E daqui de Salvador tive essa oportunidade para ir no templo matriz, lá em Taiwan, na China. Então foi uma grande experiência, né, de convívio direto com os chineses. E agora estou de volta no Brasil e estou contente de poder compartilhar essa grande experiência com todos vocês. Podemos contar com sua presença e também no chat, ok? Temos um chat para vocês compartilharem, fizerem perguntas, fiquem à vontade. Então, gente, como vocês podem ver, nosso primeiro curso, nossa primeira aula de mandarim, né, para iniciantes. E, primeiramente, eu vou me apresentar, né, como eu acabei de falar, né, eu morei 15 anos na China, então também estudei 4 anos numa escola matriz, né, em Taiwan, na China, onde também morei num templo durante 15 anos. Esse é o templo onde eu residi lá, na China, que se chama Daziran Wenhua Shijie, que é o mundo de amor à natureza. Então, esse mundo de amor à natureza é descobrir que todos nós fazemos parte dessa grande natureza e precisamos respeitá-la, né? Respeitando uns aos outros e respeitando todos os seres que vivem dentro desse planeta. Então, aqui é justamente na entrada do templo, ao lado de um colega da Indonésia, que a gente fazia trabalho de guia. A gente recebia grupos de chineses ou pessoas de outros países também. Então, a gente guiava essas pessoas para apresentar, né, o conceito, a construção do templo para essas pessoas, fazer toda essa apresentação para que elas entendam, né, do que se trata o templo. E aqui, justamente, a gente tem um encontro, né, com esses colegas, que a gente fez um curso, e esses colegas a gente se encontrou justamente na frente, logo na entrada do templo. Né? E tem essas imagens também, desse Buda gordinho, que a gente chama de Mila, que é o Buda da felicidade. Tá todo mundo contente, feliz. Né? É justamente o que é o mais importante, é a felicidade em conjunto. Então, são passagens também na China, né? Tive uma passagem também de vender alguns artesanatos também. Então, eu estive lá justamente apresentando esses artesanatos, né? Também com amigos, né, chineses também. Aí fui numa cafeteria. Então, foram contatos assim, muito agradáveis, muito felizes. São lembranças que me trazem muita felicidade. E, gente, agora a gente como pode observar, esse é o nosso cronograma, né, dessas 26 aulas. Então, a gente vai justamente conhecer o que a gente vai aprender durante essas 26 aulas. Hoje, como nossa primeira aula, então a gente vai apresentar para vocês. Primeiro, são os fonemas, né, os fonemas do sistema Pinyin. Esses fonemas, eles são baseados, ele consiste em usar o nosso alfabeto para conseguir pronunciar os caracteres chineses. Então, é uma maneira justamente para facilitar nosso aprendizado. Esses fonemas, o Pinyin, ele usa justamente, como eu acabei de falar, esse alfabeto português, né, latim, para conseguir pronunciar os caracteres chineses. E isso foi desenvolvido
justamente na década de 50, que foi justamente no período mais difícil que a China passou nos últimos tempos, que foi a época do comunismo. Então, o comunismo ele tinha necessidade de poder passar essa ideologia deles para as pessoas. Então, as pessoas tinham que aprender a ler com mais rapidez. Então, utilizando esse método, eles tinham essa facilidade de poder aprender. Então, daqui a gente vê, ó, tem um sistema Pinyin, um exemplo, né? Tem os caracteres em cima e embaixo a gente pode visualizar o próprio Pinyin, que ele usa, como a gente está vendo ali, Huan, que é um H-U-A-N, Xi, né? Huan Xi, que significa alegria, felicidade. E daí em frente, né, a gente tem a primeira prática que a gente terá é justamente dos algarismos, do Pinyin, a pronúncia de cada um deles. Então, como vocês podem ver, tem consoantes e vogais do sistema Pinyin. A gente começa inicialmente com as consoantes, né? Essas consoantes iniciais, a gente pode ver que são 21. Então, a gente começa com essas consoantes, posteriormente a gente vai ver as vogais. Para daí, então, haver a junção de uma e outra, para a gente conseguir saber pronunciar cada um dos caracteres. Então, aqui a gente tem, né, primeira, P, né? P. Então, vocês podem observar que é um B com som de P, né? Isso acontece também porque ele é utilizado, na verdade, como se você estivesse pronunciando a língua inglesa. Então, há essa pequena diferença. Então, esse P que se pronuncia, justamente você pressiona um pouquinho os lábios e deixa sair o som, né? Ó, P. Esse é o primeiro fonema. Pô, que é justamente um P. Poxa, a gente viu um P agora, né? O anterior tinha som de P, e agora o P. Que som é que vai ter? Continua com som de P, porém, ele tem um ar, ele tem um sopro. Então, o que é que a gente faz? No anterior, a gente pressionou um pouco os lábios. Nesse, a gente deixa os lábios mais suaves e deixa sair esse ar que vem da garganta de uma forma natural. O próximo é o M. É o que a gente já está vendo, que é o próprio M, né? Ele tem o seu próprio som de M. Fô. Gente, esse fô, vocês podem, na hora de pronunciar, vocês podem encostar o lábio inferior na parte do dente em cima, ó. Fô, para ele conseguir sair a pronúncia mais perfeita. O próximo que a gente vê. É um D com som de T. Então, o que acontece? A gente tem a ponta da língua, a gente morde ela um pouquinho com os dentes, tá? Para conseguir sair sem nenhum ar. Sem nenhum sopro. O próximo é o T. Então, o anterior não tinha sopro. O T em si é o som de T com sopro.
Então, como isso acontece? A gente deixa sair de forma mais suave, saindo esse ar da garganta, ó. Thơ, thơ. O próximo é o N, né? Nã, nã. Então, a gente usa um N como se fosse um N, um E e um acento circunflexo. Nã, lã, que é o próprio som do L, né? São sons que uns são mais fáceis, né? Que a gente está mais acostumado, que está mais próximo do nosso alfabeto. E tem uns que a gente precisa observar alguns detalhes, né? Como esse do sopro, por exemplo. Esse é justamente o K. Você vê que é um G com som de K. Né? Então, o que acontece? Você parece que trava um pouco a garganta e sai. Né? É justamente para não sair o sopro. Você prende um pouquinho, como se você tivesse alguma coisa presa na garganta e deixar ela sair. Ó. K. K. No próximo, a gente tem o K. Então, o K, ele continua com som de K, porém ele tem um sopro. Esse sopro acontece quando a gente deixa sair esse ar da garganta naturalmente. Então é K, K. Próximo, o que a gente vê o H, que tem som de R. H, H. Então é justamente a gente vai vendo e vai decorando mais ou menos o símbolo que é o H, porém ele tem um som diferente, né? O som de E. Daí vem o J. Esse J a gente pronuncia ti, ti. Então, gente, vocês podem observar o formato dos lábios. Isso é fundamental também para a gente conseguir pronunciar da forma mais correta. Então, observem que ti, o lábio que aconteceu, esticou, não é? Então, ti. Isso é fundamental para você conseguir essa pronúncia. Ti. Que, esse que a gente está vendo, ele tem som, o som dele é ti, muito próximo do anterior, do J que a gente viu. Só que o que, ele tem um ar, ele prende, ele segura um ar, né? Então, você prende ele para poder falar, ó, ti. Então, é como se você sentisse que tivesse uma energia, um ar preso de você, dentro de você, e você solta ele devagar, como se tivesse um gás de cozinha escapando. Essa é a sensação. Xi. O X, então você vê, ele é próprio do nosso alfabeto, é como a gente está acostumado a pronunciar ele mesmo. Então, ó, ele é mais suave do que o anterior. Então a gente vê, ó, Xi, Xi. O que vem agora é um ZH. Como é que a gente pronuncia isso? Né? Ele tem som de tch, tch. Então, sempre que eu pronunciar, observem bem o formato da boca. Então, a gente tem dos lábios, ó. Tch. Então, é um bico, né, aberto. E o que acontece? A língua, né, ela dobra a língua. Então, normalmente, a ponta da língua a gente encosta no céu da boca, enverga ela mais ou menos em 90 graus. Né? Encosta a ponta da língua no céu da boca. Então, a gente tem, ó. O próximo é um CH. É bem parecido com o anterior, com o CH. Só que a gente não colocou a língua em 90 graus, esse agora eu deixei em 70 graus, um pouquinho mais para frente,
e deixa sair o som mais suave, de maneira mais suave. Então, esse é sh, sh. Próximo, agora, é o SH. Né? Esse é mais suave ainda. Se a gente, o anterior estava em 70 graus, esse a gente já deixa em 50 graus. Né? E a gente deixa sair de uma forma mais suave ainda. Agora vem um R, que tem som de... Então, o que acontece? A gente lembra do ZH, que é o... É bem parecido. A língua, ela dobra na mesma intensidade, aos 90 graus. Só que, em vez da gente usar o som de... a gente usa o som do R. Então, fica... Esse último é o Z, né? Então, preste atenção no formato dos lábios. Então, ó, é bem parecido com qual? Com ti. Lembra que a gente pronunciou anteriormente o J-I, ti. Esse é o Então, sempre estica os lábios para a gente conseguir a pronúncia correta. Esse próximo é o C, que tem som de Então, a gente viu há pouco o S, né? A gente viu a gente viu o Z. Né? O que acontece com C agora é o Z que a gente pronunciou, só que a gente prende o ar um pouco. É um pouco parecido com aquele ti, com aquele que. Então, a gente faz com que esse ar prenda no diafragma e a gente solte ele com força. Ó. E o S em si, ele é bem suave. Né? Então, a gente viu o que acontece? A gente deixa sair de forma bem suave, sem necessidade de prender. Então, a gente usa o som do S. Então, fica e com isso, a gente... Eu acho que a gente vai poder rever isso mais tarde, né? Vamos continuar, então? A gente vai mandar para vocês esses vídeos e vocês vão poder treinar em casa, ok? Eu sou o Fabrício que está falando. Boa noite a todos. Desculpa. Eu vou ajudar nessa aventura, ok? Então é bom sempre treinar em casa no mesmo tempo do que Micael. E aí, com isso, a gente encerra a parte das consoantes. Então, é uma prática, né, contínua, onde vocês vão ter o material e poder praticar eles. Então, depois de terminar as consoantes, posteriormente a gente vai iniciar a prática das vogais. Né? Então, como vocês podem observar, o sistema Pinyin, o que a gente estava pronunciando é mais ou menos o que a gente vai usar ali, debaixo do caractere. Ele serve para a gente conseguir pronunciar cada caractere. Né? Por exemplo, um H, U, A, N. Então, a gente lembra que a gente pronunciou o H, que tinha som de quê? De R. Então, fica Juan, Juan. Quem aprendeu vai pronunciar Juan. Que H a gente sabe que não tem som, mas como a gente já aprendeu o sistema Pinyin, a gente sabe que o H tem som de R. Fica Juan, Juan, mais o X, I. Fica Huanxi, Huanxi. Depois que a gente aprende a fonética, que é cada fonema, né, a gente vai partir agora para as tonalidades. Eu não sei se alguns de vocês já ouviram falar sobre o aprendizado de mandarim ou já ouviram chineses conversando. Percebam que
parece que é uma língua cantada. Ela oscila muito. Isso em função da tonalidade. Então, a tonalidade é algo muito importante porque vai definir o que você está falando. Então, nessas tonalidades, vocês podem observar que tem 4 oficiais, que a gente normalmente usa são 4, e uma neutra. Então, nessas tonalidades, vocês estão vendo o traço vermelho, né? O traço vermelho ali é o primeiro tom. É como se vocês veem ali que tem uns, né? Como se fosse uma melodia embaixo. Então, o primeiro tom, essa linha vermelha que vocês estão observando, é como se fosse uma escala sol. Então, a gente tem do, ré, mi, fá, sol, lá, né? Do, ré, mi, fá, sol. Então, sol, sol, sol é justamente o primeiro tom, a entonação do primeiro tom. Então, a gente tem, por exemplo, se a gente usar a palavra fá, fá, F-A, fá, primeiro tom, fá, fá, estende um pouco. Todo primeiro tom a gente estende um pouco. O próximo é o segundo tom. Vocês podem observar que está em linha azul. Ele é crescente. Então ele começa dali, daquele ponto. A gente tem do, ré, mi, tá vendo? Mi, ele vai do mi até o sol. Então ele é crescente. Percebam que ele não cai em momento algum. Então a gente está usando a palavra fá, fá, primeiro tom. Se a gente for usar no segundo tom, a palavra fá fica com fá, fá. Perceba que dá a sensação de que alguma coisa está subindo, né? Como se um avião estivesse decolando. Essa sensação que tem, né? Crescente. Eu estou vendo essa linha verde, não sei você. Sabe? Então, se for, esse é o segundo tom, né? Que está numerado, o número 2, o segundo tom. O terceiro tom que a gente está observando fica na parte de baixo, que está em um amarelo. Então, vocês podem observar que o que acontece com ele, né? Ele cai, ele do ré cai para o dó, depois sobe até o fá, né? Então, vocês podem observar que ele cai e depois sobe. Então, como é que isso acontece? Se a gente usar a palavra fá para pronunciar no terceiro tom, o que acontece? Fá. Ó, fá. Cai para o grave e depois sobe. Fá. Fá. Esse é o terceiro tom. E por último, é o que a gente está vendo em lilás, que é o quarto tom. Ele é justamente o oposto do segundo tom. O segundo tom é crescente. O quarto tom é caindo, decrescente. Então, vocês podem observar que a queda dele é maior. Ele vai do sol até o dó. Ele vai até lá embaixo. Então, como isso acontece? A gente usando a palavra fá. Então, caindo, ó. Caindo fica fá, fá, fá. Então, com isso a gente conclui os 4 tons. E está faltando os 4 tons. Faltando um que é o neutro, que a gente falou, né? Não é muito utilizado, mas é importante saber. Ele parece o quarto tom, só que é bem curto. Então a gente tem o quarto tom, fá. E o neutro, como é que a gente pronuncia? Fá, fá, fá. Né? Ele é bem curto. A gente vai ver alguns exemplos depois com esse tom neutro. Então, como eu estava falando anteriormente, por que a tonalidade é tão importante? Eu já tinha dito que ela vai definir o que você está falando. A gente tem um exemplo, né, básico de, por exemplo, da palavra ma. Ma, quando é pronunciada no primeiro tom, no segundo tom, no terceiro,
e no quarto. Cada uma delas, cada tom diferente, tem um significado diferente também. Como vocês podem observar, no primeiro tom, ma é mãe. No segundo tom, você vê que é crescente, subindo, ma, que pode significar cânhamo, ou pode significar também anestesiado, ou quando você fica muito tempo sentado, sua perna fica dormente. Aí, outra toi mamada, né? Quando sua perna fica anestesiada, fica dormente. No terceiro tom, a gente vê que ele está, né? No terceiro tom, que significa cavalo. E no quarto tom, a gente tem ele para baixo. Né? Tá como repreender e pode ser até um insulto, né? Quando uma pessoa briga com a outra, ou o mesmo insulto, né? Quarto tom. E a gente estava vendo também o som neutro, não foi? Então a gente tem um som neutro utilizado na palavra ma, que é praticamente sempre usado quando a gente vai fazer pergunta. Essa partícula fica no final da frase. Em português a gente só tem um ponto de interrogação. Em chinês a gente ainda tem esse ma no final da frase para indicar que é pergunta. Então vocês podem observar na parte do pinyin, está mostrando, né, como é cada fonema. E vocês podem observar que a tonalidade ela sempre fica em cima da última sílaba, né, da última letra. Então está ali em cima do A. A gente tem ao total 5 tons. Então aqui a gente tem um exercício também para a gente praticar, né? Por exemplo, não só com ma, a gente vai ver outras palavras agora, né? A gente tem o primeiro tom, então a gente tem a gente acabou de ver que é mãe. Tia, tá vendo? J-I-A, você pronuncia tia, é lar. Né? A gente volta para nossa casa, volta para o nosso lar. Tia. A gente tem outras palavras, shen e chuang. Chuang. A gente tem chuang como janela, chuang hu. Né? O segundo tom, a gente observa, né? A gente tem em vez de somar, a gente vai ver agora como é ele no segundo tom. Subindo, ma. Segundo, jia. Terceiro, shen. Esse shen, a gente chama também como se fosse uma entidade, como se fosse um deus também. Né? E chuang. Esse é o segundo tom. Chuang. Quer dizer o quê? Realmente. Tem. Agora a gente. Não tem. Normalmente no contexto a gente vê. Ok. Chuang. Segundo tom. Terceiro tom, a gente agora vai ver como é que fica no terceiro tom. Ma, que a gente viu que é cavalo. Né? Ma. Jia. A gente tem, por exemplo, jia. Jia a gente pode usar como se fosse um pregador também. Alguma coisa para pregar. Se chama jia. O próximo é shen. E chuang.
E o último, quarto tom, a gente vai ma, né? Tia, tia, tia. Normalmente a mulher quando vai casar, vai casar com quem? Ela vai casar, né? Isso é da mulher, né? Tia, que a gente chama de tia. Engraçado que na China é realmente um pouco uma cultura um pouco machista, porque tia, né, é a mulher que vai para a casa do marido. Agora o marido quando vai casar, a gente chama de qu, qu significa que ele vai pegar para ele. Então essa é a diferença. Só para um exemplo. Próximo é shen, né? Shen, shen são os rins. E chuang, chuang a gente pode traduzir como criação, né? Chuang. Então a gente observou outras palavras para a gente ter um entendimento maior de como pronuncia em cada tom. A gente não ficar preso só no ma, a gente ter uma amplitude maior desse conhecimento. Então, essas tonalidades são coisas que a gente precisa praticar sempre, né? São práticas diárias. E hoje, nossa primeira aula, também não podia deixar de fazer essa prática. É um jogo que a gente vai fazer com todos vocês, né, para ver se a gente realmente está conseguindo identificar corretamente o tom de cada palavra. Então, a gente vai ver agora, a primeira palavra, que tom é esse? Gostaria que vocês adivinhassem que tom é esse. Então, eu vou pronunciar uma vez, aí vocês vão tentar acertar, ok? Ó, Jan, Jan, mais uma vez, Jan. Então, gente, que tom é esse? E aí a gente tem, né, Jan, como a gente pode observar, Jan é no segundo tom, crescente, subindo, né, Jan, que a gente traduz também como óbvio, né, Jan. A gente tem uma outra palavra. A gente vai praticando, mudando os tons para vocês irem se familiarizando. A próxima palavra, t, t. Mais uma vez, t. Gostaria que vocês adivinhassem. Que tom é esse? Mais uma vez, t, t. Vocês estão vendo aí embaixo, né? Então, como vocês podem observar, tem um símbolo logo debaixo do, né? No caso aí do i, em cima do i, indicando o quarto tom. Esse é decrescente, é o quarto tom. Tsu. A próxima palavra, vamos ver se alguém acerta. O, o. Vamos ver, que tom é esse? Mais uma vez. O. Tá vendo? Esse é o terceiro tom, né? Que ele cai pro grave e depois sobe.
我 significa eu. Tá vendo, gente? Vocês estão antenados, estão concentrados na aula, isso é muito importante. Porque a aula de idioma, principalmente mandarim, por causa desses tons, precisa de uma concentração. Vocês têm que estar realmente bem concentrados na aula para poder ter um rendimento. Né? E sentir realmente sua progressão, realmente sentir que vocês estão se desenvolvendo cada vez mais. E por último, a gente tem mais uma palavra. Wen. Mais uma vez. Wen. Então, gente, que tom é esse? Mais uma vez. Wen. Então, como vocês podem observar, o segundo tom, crescente, subindo. Então, essa é uma prática justamente para vocês conseguirem assimilar, sentir a diferença de um e outro. Porque sem prática, logo de início, para quem não teve o contato com a língua em aprender o mandarim, não consegue discernir, não consegue diferenciar cada um desses tons. Então a gente precisa afinar nossa audição para a gente conseguir realmente discernir, diferenciar cada uma delas. De qualquer forma, vamos treinar sempre, né? Faz parte do... Isso é uma coisa que a gente vai treinando. Nesse período, nesse tempo dessas aulas, a gente vai conseguir tirar de letra. Então, gente, aqui a gente tem as saudações básicas. Então, são coisas que a gente precisa no nosso dia a dia, né? Até por questão de educação. A gente se bate com uma pessoa, se encontra com uma pessoa, o que a gente vai falar para essa pessoa? Né? Um chinês, por exemplo. Então, essas saudações básicas são o primeiro passo, né? Para que a gente realmente possa, daí em frente, fazer uma amizade, conhecer melhor a pessoa. Então, a gente vai iniciar nessa primeira aula, conhecer um pouco dessas saudações básicas. Será que tem alguém que conhece, como se diz, oi em chinês? Alguém sabe como é oi em chinês? Estão sendo... ok. Bárbara. Isso mesmo, gente. Ok. Que tal você escreve no quadro os símbolos? Né? Sim. Então, a gente tem aqui, ó. Como se diz mesmo? Ni hao, né? Ni hao. Então, vou escrever aqui para vocês já saberem como é que escreve, né? Mandarim. Então, gente, aqui a gente vê o caractere e embaixo o pinyin, né? Ni, hao, ni, hao. Então, os dois no terceiro tom. Ni, hao. Boa tarde. Vamos para boa tarde. Então, bom dia, bom talvez. dia. Então, vamos lá. A gente tem a palavra zao, shang, hao, então, zao, shang, hao, zao, shang, hao. Zao é cedo, né? Shang, normalmente é no período que está antes, né?
do meio-dia. 早上好. Então, a gente... 好 é justamente bem. A gente está perguntando se a pessoa está bem, né? Então, é bom dia em chinês. 早上好. Repete mais uma vez. Mais uma vez. 早上好. 早上好. Então, essa é uma outra palavra, né? Dessas saudações. Então, a gente ainda tem a palavra boa tarde, né? Boa tarde. Como se diz boa tarde, então? Boa tarde, a gente fala 下午好. 下午好. Então, 下午好. Então, essa palavra 下 é que vem depois. O é o período do meio-dia. Então, depois do meio-dia, é a parte da tarde. Hao, que é a palavra de cumprimento. Por isso que se chama boa tarde. 下午好. 下午好. E daí vem a próxima palavra. A gente tem boa noite. 晚上好. Vou apagar aqui para vocês observarem. A gente tem a palavra que a gente acabou de falar, 上好, 下午好. Xia, quarto tom. O, terceiro tom. Hao, terceiro tom também. Xia, u, hao. E a palavra 晚上好, que é boa noite. Então vamos lá. Apagar um bom dia para a gente conseguir escrever o que. Wan, terceiro tom. Shang, quarto tom. E Hao, a gente já sabe que é terceiro tom. Então, 晚上好. Boa noite. Boa noite. E aí a gente tem justamente essas saudações, né, básicas, que são coisas que a gente precisa saber, né? Caso a gente vá para a China, ou caso a gente encontre alguém que não fale nossa língua e que saiba falar chinês, ou que só saiba falar chinês, mas são coisas que ele vai se sentir contente de saber que tem alguém que possa, né, se comunicar. E também, para a gente também, caso a gente vá para a China, é uma questão de respeito também, a gente poder passar isso para as pessoas, né? São palavras básicas que a gente precisa aprender, que são muito valorizadas, são muito importantes lá, em qualquer lugar também. E por último, a gente tem a palavra 再见, que a gente vai quando a gente se despede da pessoa, né? Então a gente está conversando, a gente está numa boa, no final terminou a conversa, cada um vai para sua casa, é o que a gente fala tchau em chinês, 再见, 再见. Esse 再 é uma coisa que vai acontecer em seguida. 再见 é ver. Então, nos vemos em seguida. A gente escreve isso como tchau. 再见. Os dois no quarto tom. Então, essas são nossas saudações básicas, né? Da nossa primeira aula. Então, a gente vai cobrar deles, né? Depois, na próxima aula. Que a gente
né? A nossa intenção também é isso. É que a pessoa também, depois que termine a aula, ela consiga fazer estude também, para conseguir recapitular bem o que ela aprendeu durante a aula e consiga praticar de alguma maneira. E a gente vai disponibilizar o vídeo para vídeo, poder, né? Justamente porque nossa intenção também, à medida que a gente vai aprendendo, é diminuindo o português, fazendo com que o aluno ele use o que ele aprendeu, né? Todo esse material, todo esse conteúdo que ele aprendeu, ele tem condições de poder utilizar. Porque só utilizando é que você vai aprender de verdade, vai se tornar um conhecimento. Então, isso é muito importante. Então, a gente viu saudações e agora algo muito importante também, que é de grande utilidade para quem está aprendendo chinês, que são os números. Então, números é utilizado a todo instante. No seu dia, a gente usa em contas, né? Então, quando a gente vai contar coisas, está presente no nosso dia a dia. E em chinês, ele ainda tem uma utilidade maior ainda. A gente vai explicar mais tarde, viu? Então, a gente vai ver agora os números, de 1 até 10. Então, é muito interessante, ó, observem. A gente tem número 1, que a gente pronuncia I, I, no primeiro tom. I. 2, a gente pronuncia R, R. Perceberam, né, que a língua está dobrando? É isso mesmo, ó. R. Esse é o 2. 3, San, San. Primeiro tom, San. O 4, S, S. Perceberam que é caindo no quarto tom. S. 5, O, terceiro tom. 6, Liu, Liu. Perceberam que é o quarto tom. 7, Qi, Qi. Primeiro tom. 8, Pá, Pá. Primeiro tom. 9, Jiu, Jiu. Terceiro tom. E por último, o 10. Shi, Shi. Subindo. Segundo tom. Então a gente tem, daqui, quando a gente sabe contar de 1 até 10, a gente conta até 99. Né? Porque em chinês a gente tem um joguinho que a gente faz de junção. Então a gente sabe que é 10 até shi, 11 é só colocar um depois. Vamos repetir. E é algo que a gente vai ver na próxima aula. Em seguida, né, em outras aulas, à medida que a gente for aprendendo, a gente vai saber como contar, né, depois de 10, 20 até 100. Vamos repetir? Então vamos repetir mais uma vez. I, R, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí conclui. De 1 até 10 em chinês. Que tal? A gente continua até 20. Vamos lá? Então, era justamente o que eu estava explicando para vocês, né? Por que é tão importante os números? A gente, para contar, tem essa facilidade. Você vê que em português, a palavra, a gente vai ter 10. Quando chega em 11, é uma palavra totalmente diferente, que a gente não vê no 1, nem no 2, nem no 3. Mas em chinês já tem essa facilidade. Porque ele pega o 10 e bota mais um, vira 11. A gente viu que 10 é
10 e 1, como é? I. Então, 10. Mais 1, 11, que é 11. Né? 11. E aí em diante, 2 é 2. Então a gente tem o 10, que é 10. Se a gente botar um 2, 2, 12. Vira 12. Né? E aí, por diante. A gente tem 10 mais 3, 10, 10, 3, 3. Fica 13, 13, 13. 10 e 4, 10. 10, 4, 4, 14, que é 14. 15, 15, 15. 16, 16, 16. 17, 17, 17. 18, 18, 18. 19, 19, 19. Aí a gente contou até 19. 19. E no 20, o que acontece? Pronto, no 12 a gente não botou o 10 e o 2 para virar 12. E o 20 a gente inverte. A gente bota o 2 na frente e o 10 depois. Então 2 é R. E o 10, 10. Então fica R, 10. R, 10, que é 20. Então, nessa aula a gente aprendeu a contar até 20. O que seria 21? Então, é justamente isso. 21, o que é que a gente acontece? Se a gente aprendeu a ter 20, que é R, o 2, 10 e o 10, o 21, você só vai acrescentar 1 depois. Então, a gente tem, 21, R, 10, I, que é o 2, o 10 e 1. 2 e o 10, 20, 20, mais 1, 20 e 21. Repete. 20 e 21. Você poderia escrever, por exemplo, 48? Então, pode escrever 48? Vou apagar aqui. Uhum. A gente já viu saudações. Vamos ver. Então, em chinês tem essa grande facilidade que quando você aprende a contar até 10, você, juntando, você consegue contar até 99. Então, a gente vai ver um exemplo, por exemplo, o número 48. Como ele se escreve? A gente tem aqui, o caractere de 4, que a gente pronuncia S. O de 10, uma cruz, praticamente, que a gente pronuncia Shi. E o 8, que a gente viu quando a gente estava contando até 10, que é Pá. Lembra? Então, quatro, 10, 8, Pá. 48. Né? Que significa 40 e 40. Mais o 8, Pá. 48. 48. Então, que tal pedir para eles um número, escrever lá no chat? Pronto. Escolhe um. Vocês podem escolher um número, vocês podem criar um número. Né? Dentro dessa lógica, vocês podem criar, podem ver um número até 99. Então, vamos, vocês podem escrever 74, por exemplo, né? Vamos ver, então, um pequeno teste, como se escreve 74. Vocês lembrem dessa lógica. Né?
como é que se escreve o número 74? Em pinyin, Alguém? perfeito, gente. Então, você está vendo? É isso mesmo. Vou escrever aqui, ó. É isso mesmo. Ó, 74. Então, como é que se escreve? Vou escrever em chinês, depois o pinyin embaixo. A gente tem, ó. Então, a gente tem o 7, que se pronuncia Qi. O 10, que é o Shi. O 4, 4. Qi, Shi, 4. 74. É isso mesmo. Então, a facilidade é essa. Em chinês, a gente pode seguir essa lógica, né, e acrescentando os números e poder contar até 99. Né? Então, mais na frente que a gente vai ver. Depois de 99, a partir de 100, como se conta. E é isso, né? A gente viu as saudações, né, que são importantíssimas. Os números, né? Os números, eles são úteis também, não só para contar em chinês, mas eles usam número também para contar, por exemplo, os dias da semana, os meses do ano. Então, são de grande utilidade, facilita muito o aprendizado. Então, o chinês é isso. Ele tem algumas facilidades e algumas coisas que a gente precisa gastar um pouco mais de tempo para aprender, que são o caso das tonalidades. Né? Mas não é difícil, é um idioma extremamente fácil de se pegar. Só o início que você conseguindo pegar as tonalidades, né, à medida do possível, você já consegue se comunicar em chinês. Né? E a escrita é algo que a gente vai ver mais na frente, justamente para não haver uma divisão, né? Para a gente conseguir focar em uma coisa. Então a gente vai focar primeiramente na fonética do pinyin, para posteriormente a gente ver os caracteres, a escrita dos caracteres. Né? E claro que durante as aulas a gente vai mexer um pouquinho com os caracteres, que é sempre legal também, para a gente ir se familiarizando, mas o foco principal sempre vai ser no pinyin inicialmente. Então é isso, essa primeira parte, né, essa parte dos números, né, a gente encerra aqui. A gente vai falar sobre o método que a gente vai usar, né? Sim. O método você pode mostrar. Do livro, né? Então, gente, ó, a gente tem esse livro, né, que é de uma faculdade muito importante lá em Taiwan. Eles publicaram esse livro e vocês vão ter acesso a ele em PDF. É um livro audiovisual, que é um método mais eficaz, mais rápido de se aprender a língua, que é onde você ouve, né, e observa o diálogo. Então você está ali observando o diálogo, o caractere, e está ouvindo. Tem uma maneira de você conseguir ouvir sua voz. A partir do momento que você está ouvindo sua voz, você consegue gravar com muito mais facilidade. Quando você chegar a usar, sem necessidade de estar vendo o livro, praticar, né, de uma maneira livre, aí realmente se torna seu. É uma coisa que é prática, é pura prática. Né? Então esse livro é um método extremamente eficaz, né, que a gente consegue aprender de uma maneira mais
cotidiana também, nosso dia a dia, palavras que a gente precisa saber na hora do sufoco. Quando a gente não sabe o idioma, a gente fica tentando adivinhar, então é justamente isso, para a gente poder usar na hora certa a palavra certa. E tem áudio também para E treinar. tem um áudio também, então vocês vão acompanhando o diálogo junto com o áudio, né? E aí vai fazendo com que você, na hora da aula, esteja afiado já esteja bem preparado. Né? Então, agradeço a todos vocês, né, por essa primeira aula. A gente vai estar junto. Espero na próxima aula a gente estar aqui reunidos novamente e fazer com que esse aprendizado ele possa surgir grandes frutos, né? Possa ser de grande serventia para todos vocês, para mim também. Está sendo de uma grande experiência. Obrigado. A gente vai disponibilizar, então, o vídeo, e a partir de amanhã, a gente vai postar também alguns exercícios que a gente vai querer que vocês fizessem, né? Sim. É isso. Então, obrigado a todos, uma boa noite a todos. 大家，谢谢大家，大家晚上好。Então, obrigado a todos, uma boa noite.